Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz do amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 1, versículo do 14 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E ele, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós contemplamos o convite de Jesus, Jesus convidando os seus primeiros discípulos a vos seguir, a serem pescadores de homens. Ontem na liturgia, dominical, nós vimos o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, o início do seu ministério público. Jesus hoje vai dizer que o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Meus irmãos, depois de João Batista ter sido preso, Jesus vai para a Galiléia. Nós lembramos que João batizava na Judéia, que fica ao sul no estado de Israel, perto de Jerusalém, no Rio Jordão. Jesus, nós vimos na liturgia de ontem que ele sai de Nazaré, na Galiléia, e vai até ao sul, até João no Rio Jordão. E aqui nós vemos claramente Jesus falando que agora sim, como na boda de Caná, ele vai dizer para Maria que a sua hora não havia chegado, agora sim o tempo chegou. O tempo de anunciar a boa nova, de anunciar o Evangelho, de preparar as pessoas, os seus discípulos, aqueles que o sucederão. Sucederá o Cristo depois da sua paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus. Nós vemos aqui o desprendimento desse convite que Jesus faz aos seus discípulos. Primeiro, Pedro e André. E eles estavam ali lançando as redes ao mar, eram pescadores. E Jesus faz esse convite para eles. Imaginemos que eles estão ali pescando e chega Jesus e fala para eles: larguem tudo o que estão fazendo e agora siga-me, porque não serão mais pescadores de peixes, mas serão pescadores de homens. E aí eles deixam tudo e seguem Jesus. Imaginemos o desprendimento, é o mesmo convite que Jesus faz para cada um de nós. Mas muitas vezes, e quase sempre, nós estamos ocupados com os nossos afazeres, nós escutamos esse chamado de Jesus, mas fazemos igual aqueles que disse: deixa eu primeiro enterrar o meu pai, deixa eu primeiro cuidar dos meus bois. E Jesus vai dizer que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Aquele que olha para trás não é digno de ser chamado de discípulo. Portanto, meus irmãos, é esse convite que Jesus faz a cada um de nós, de sermos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos a cada dia viver a graça desse convite. Jesus continua nos convidando,
Jesus continua nos chamando a sermos seus discípulos, assim como os primeiros discípulos, Simão Pedro, André, Tiago e João, nós também somos convidados a darmos continuidade nesse reino de Deus, a darmos continuidade nesse anúncio, a sermos esses anunciadores do Evangelho de Deus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de anunciarmos a boa nova. Nós verdadeiramente estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo o tempo de Jesus chegou, o tempo do reino de Deus. E será que nós, a exemplo de Pedro, Tiago, André e João, nós diremos, seremos pescadores de homens ou continuaremos ignorando esse Cristo que nos chama? É um momento de reflexão, um momento que precisamos verdadeiramente, assim como o batismo de João nos chamava à conversão, nós somos chamados verdadeiramente a anunciar essa boa nova, a nos convertermos, a crer no Evangelho. É isso que Jesus nos chama no Evangelho de hoje. Convertei-nos e crede no Evangelho. Que nós deixemos nossa vida medíocre, nossa vida mundana, para nós vivermos verdadeiramente como anunciadores do reino de Deus. Nós vivamos verdadeiramente como pescadores de homem, anunciando a boa nova, principalmente dando testemunho verdadeiro da palavra, do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Que nós sejamos pescadores de homens, que nós creiamos no Evangelho, que nós nos convertamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa e abençoada semana para cada um de nós.